Vamos agora trabalhar um segundo recorte da nossa história política, Brasil Império ou Brasil Monárquico, período da nossa história que estende-se da proclamação da independência, em 1822, até o golpe que implanta o regime republicano ou a proclamação da República em 1889. O período monárquico ou imperial da nossa história é dividido em três fases, três etapas. O primeiro reinado, período que corresponde ao processo de consolidação da independência do Brasil, 1822 a 1831. O segundo período é conhecido como fase das regências, ou período regencial, são 9 anos, 1831 a 1840. E a terceira fase, a mais longa fase política do Brasil imperial, que é o segundo reinado, que irá estender-se de 1840 até 1889. O primeiro reinado é, portanto, o período da monarquia ou do regime imperial, no qual estará sendo consolidada a independência brasileira. Isto porque o 7 de setembro não encerra sozinho todos os processos de mudança, de transição política, acomodação de interesses dos agentes políticos que atuaram no processo de independência e também alguns resquícios, resíduos da presença da corte portuguesa ainda no Brasil. Só vamos poder falar em consolidação da independência com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Os historiadores que trabalham esse período da nossa história costumam resumir ou sistematizar o primeiro reinado, 1822-1831, a partir de 4 pontos norteadores, 4 tópicos bem simples. O processo de reconhecimento da independência do Brasil, tanto o reconhecimento externo como o reconhecimento interno, ou seja, das províncias do Império. Em seguida, aborda-se a construção e a legalização do Estado Nacional, que irá ocorrer com o processo de elaboração da Constituição do Império, a Constituição de 1824, também conhecida como a Constituição da Mandioca, Constituição esta outorgada e imposta por Dom Pedro. As resistências que são inerentes a esse processo autoritário, impositivo, do texto constitucional de 1824, e as próprias reações dos grupos políticos que atuavam na cena política brasileira durante o Império. Confederação do Equador, em 1824, na província do Pernambuco, reunindo outras províncias da região Nordeste, e um outro foco de tensão geopolítica, que é a guerra na região da província da Cisplatina, província do Império que fora anexada em 1817, durante o chamado período joanino. Visite lá a nossa playlist da aula 10, a última aula do módulo de Brasil Colônia, onde explicamos o contexto da Guerra da Cisplatina. Então, a Confederação do Equador, em 1824, e a Guerra da Cisplatina, como focos de resistência ou tensão política. E, finalmente, a renúncia ou a abdicação de Dom Pedro I, que encerra os 9 anos do primeiro reinado, primeiro período do Brasil imperial. Primeira fase do período monárquico. Então, coube ao agente político que atuou como peça-chave no processo de independência do Brasil, Dom Pedro I, da Casa de Bragança, filho de Dom João VI, herdeiro do trono português, este importante ente político, aliado às elites nacionais,
a aristocracia agrária, que responderam às ameaças recolonizadoras das cortes portuguesas, que articularam-se após a Revolução Liberal do Porto de 1820, e durante os anos de 1821 até o 9º mês de 1822, tomando medidas que visavam restabelecer o regime de domínio colonial sobre o Brasil. Qual foi a reação das elites nacionais às ameaças recolonizadoras das cortes portuguesas? Você sabe responder, certamente. Aliaram-se a Dom Pedro, articularam-se em torno dele, assenhoraram-se das tomadas de decisão do regente e em 1822, no fatídico 7 de setembro, tendo Dom Pedro como o seu maior representante, a proclamação da independência. Após a proclamação da independência, coube a Dom Pedro, primeiramente, construir o processo de reconhecimento desse fato novo, dessa inovação histórica, que foi a própria independência do Brasil. Uma ex-colônia portuguesa que emancipou-se da metrópole num ato, no mínimo, intrigante, o filho do rei de Portugal declarando o rompimento, sendo ele um herdeiro do trono dos Bragança. Então, coube a Dom Pedro I o esforço diplomático de promover o processo de reconhecimento internacional da independência do Brasil, porque de nada adiantaria emancipar a colônia se as outras nações vizinhas ao território brasileiro não o reconhecessem. E também as grandes potências, as grandes forças políticas do século XIX, que precisariam também reconhecer a independência do Brasil. Imagine-se a Inglaterra, os Estados Unidos e a própria antiga metrópole portuguesa não reconhecessem a independência. Então, o primeiro processo de reconhecimento, o reconhecimento internacional, ou o reconhecimento externo da independência do Brasil, articulado por Dom Pedro I, aclamado imperador do Brasil, chefe do Estado Nacional, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos da América, com base em um discurso de Estado conhecido como Doutrina Monroe. Através da Doutrina Monroe, o chefe de Estado norte-americano James Monroe, presidente dos Estados Unidos, faz um discurso ao Congresso Nacional Americano, declarando ser papel e dever histórico dos norte-americanos apoiarem todos os processos de luta por independência que figuravam na América Latina nas primeiras décadas do século XIX. Principalmente porque fervilhava um contexto político lá na Europa, que vamos trabalhar mais detalhadamente nas nossas aulas de História Geral, o chamado conservadorismo político, representado pelas grandes potências reunidas no Congresso de Viena em 1815, potências absolutistas que declaravam a sua intenção de restaurar a velha ordem derrubada por Napoleão e pelas revoluções liberais burguesas do século XVIII e XIX. O Congresso de Viena, de 1815, pretendia restaurar o antigo regime na Europa
reconduzir as antigas dinastias reinantes ao poder, legitimando-as como reconhecidamente as monarquias europeias que foram destronadas por Napoleão, restaurar territorialmente as fronteiras europeias e também as fronteiras coloniais. Daí formando-se uma aliança militar composta pelas cabeças do Congresso de Viena, a Áustria, a Rússia e a Prússia, formando a Santa Aliança. Em nome de Deus e da Santíssima Trindade, os monarcas da Áustria, católico, da Prússia, protestante, e da Rússia, cristão ortodoxo, prometeram intervir militarmente na Europa e fora dela para esmagar, aniquilar todos os movimentos inspirados nas ideias revolucionárias do século XVIII e do século XIX. A Santa Aliança, o braço armado do Congresso de Viena, prometia usar a mão militar, a força das armas, para esmagar movimentos liberais. Vão ocorrer em vários momentos, 1820, 1830, principalmente 1848, a chamada Primavera dos Povos, mas principalmente na década de 1820 e 1830, quando atuaram na França, na Polônia, na Itália, na própria Alemanha, esmagando movimentos liberais. E assim o fariam na América Latina, diante da insurgência, da emergência dos processos de independência, vistos como revoluções. No Brasil não houve nenhuma revolução, uma articulação política no interior das elites agrárias, com o apoio de setores ligados a Dom Pedro, que queriam romper porque achavam ou entendiam que o melhor caminho para o Brasil seria constituir-se como um Estado nacional emancipado e independente. Na América Espanhola ocorreram lutas contra a metrópole, uma rivalidade entre espanhóis e a elite latino-americana, os crioulos, que confrontaram-se militarmente com os chapetones, os espanhóis peninsulares, que exerciam os cargos de poder na burocracia estatal da América de colonização espanhola, e a elite nativa, a elite crioula, grandes proprietários de terras e ricos comerciantes, que organizaram os exércitos pela luta para a conquista da independência dos países da América Espanhola. E aí a Santa Aliança articula, então, uma intervenção militar para intervir e, assim, desfazer os processos de independência. Muito embora isso fosse bem complicado, que uma vez emancipadas, dificilmente essas nações voltariam a ser colônias, mas pelo menos houve um intento declarado do Congresso de Viena, através da Santa Aliança, que chegou a preparar uma armada que seria destinada para a América Latina para conter os movimentos de independência na América Espanhola e, por que não, na América Portuguesa. Eis que se levanta a voz dos Estados Unidos. Se houver uma tentativa de intervenção das antigas potências europeias nas suas ex-áreas coloniais, nas suas antigas áreas coloniais, caberá aos Estados Unidos o papel de intervir, em nome do direito à autonomia dos povos, em nome do princípio da autodeterminação dos povos. Não haverá possibilidade de interferência das antigas metrópoles nos assuntos internos das nascentes nações latino-americanas. E se isso acontecer, será um ato declaratório de guerra, pois a América é para os americanos.
O princípio fundamental da doutrina Monroe é o princípio da autodeterminação dos povos. Princípio do liberalismo aplicado ao processo de construção dos estados nacionais. A autonomia, de que os destinos nacionais sejam decididos pelas próprias populações que livremente autodeterminarão os seus destinos políticos, os seus processos de construção nacional. O que já é um esboço do imperialismo norte-americano. Sabemos muito bem que a intenção dos Estados Unidos é garantir esse processo de emancipação, apoiando os pequenos estados independentes nascidos das lutas anticoloniais para, no futuro, dominá-los geopoliticamente. Faz parte de um desenho, de um esboço do imperialismo norte-americano, a doutrina Monroe. Garantir a liberdade, independentizar, dividir e depois dominar. Portanto, essa postura de defesa, essa ideia que até hoje o Estado Nacional Americano desempenha de polícia do mundo, intervindo nos assuntos internos da América Latina, aqui já é um prenúncio desta postura. A segunda nação a reconhecer a independência do Brasil, a metrópole portuguesa, em 1824, 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, a concessão de títulos honoríficos, títulos de nobreza a Dom João VI, como, por exemplo, o título de imperador perpétuo do Brasil, a manutenção de parte dos bens da coroa portuguesa no Brasil, já que Dom Pedro I é um Bragança, e, assim, mediante o pagamento desta multa indenizatória, essa reparação e a concessão de títulos que tinham muito mais teor simbólico de respeito, de honra, de lealdade a Dom João VI, o imperador perpétuo dos brasileiros, assim, de maneira a cooptar e a impor também a preservação de alguns interesses, Portugal reconheceu a independência do Brasil. E a última nação, a Inglaterra, em 1826, o reconhecimento inglês mediante algo aparentemente bem simples. Reconhecia-se a independência do Brasil mediante o cumprimento dos antigos tratados de aliança, amizade e comércio, assinados em 1810. Bem, houve o compromisso do Brasil com os ingleses, juraram de joelho no chão, de que iriam também abolir o tráfico negreiro e gradualmente a escravidão. Abolir a escravidão, cumprir com os acordos que respeitavam alguns direitos, alguns benefícios aos comerciantes ingleses no território nacional brasileiro, como a livre navegação de cabotagem entre os portos do litoral brasileiro, navegação na costa atlântica do Brasil e, sobretudo, os incentivos fiscais, ou seja, a manutenção das alíquotas ou tarifas alfandegárias mais baixas para os produtos ingleses. Aquilo que vimos lá na nossa aula 10 de Brasil Colônia, os tratados de navegação, de livre comércio e de amizade com a Inglaterra. Tratados favoráveis, claro, para os ingleses, que defendiam o liberalismo, o livre comércio entre as nações,
mas nunca esquecendo-se de resguardar os seus interesses comerciais. Este foi o processo de reconhecimento internacional. Estados Unidos, doutrina Monroe, princípio da autodeterminação dos povos. Seria organizada uma defesa militar contra qualquer interferência da Santa Aliança. O reconhecimento de Portugal, que exigiu dinheiro, concessão de bens e títulos honoríficos à corte. E a Inglaterra, um reconhecimento protocolar, ou seja, o cumprimento daquilo que já havia sido assinado por Dom João VI em 1810, os tratados de livre navegação, comércio e amizade. Se do ponto de vista internacional, Dom Pedro buscou a via diplomática, a via pacífica, o reconhecimento mediante negociação, do ponto de vista interno, o processo de reconhecimento da nossa independência foi mais autoritário, foi mais impositivo. Ponto de vista interno, o reconhecimento da independência e a própria legitimação do Estado Nacional pelas províncias do Império foi um processo mais traumático, foi um processo mais truculento, um processo mais violento. Ponto de vista interno, internamente, Dom Pedro I fez uso de tropas mercenárias, para forçar as províncias resistentes ao reconhecimento. Cinco províncias não aderiram à independência. E para forçar a adesão dessas 5 províncias ao processo de independência e legitimação da autoridade de Dom Pedro, como chefe do Estado brasileiro, fez-se o uso da força. A força militar. E como o Brasil, recém-nascido, não tinha exército nacional, não tinha uma força profissional aquartelada, treinada e preparada, foi necessário, na interpretação de Dom Pedro, o uso de tropas estrangeiras. O caso de mercenários e militares, como o escocês Lord Cochrane, o inglês James English e também o mercenário inglês John Pasquale Grenfell, ou Grenfell, que atuou muito diretamente no processo de repressão à população do Grão-Pará, que resistiu à independência. Então foram 5 províncias. A província da Bahia, a província do Pernambuco, o Piauí, o nosso Grão-Pará, do qual o Amapá era território integrado, território integrante dessa grande província que englobava boa parte do território amazônico, e também a Cisplatina, província do Império que fora anexada em 1817 por Dom João VI. A região da banda oriental do Rio da Prata
que após a sua independência, em 1828, em uma guerra de separação com o Brasil, a Guerra da Cisplatina, essa província do Império do Brasil, no extremo sul do território brasileiro, ela também se insurgiu ao processo de independência. Em muitos casos, nessas províncias, os governos locais, as juntas governativas provisórias, ainda eram integradas por muitos militares e nobres portugueses. As juntas governativas que assumiram ou que estavam no exercício do poder em 1822 eram ainda ocupadas por portugueses, que temiam, claro, a perda dos seus privilégios. Toda a estrutura burocrática da administração metropolitana, parte dela ainda se fazia representar por militares e setores da nobreza. E quando a população tenta expulsar estes setores, ainda da aristocracia lusitana, como foi o caso da Bahia, o Maranhão, o Piauí, o nosso Grão-Pará, do qual o Amapá era território integrante no século XIX, e também a província da Cisplatina, província que fora anexada ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves em 1817, quando ainda aqui estava o monarca Dom João VI. E nestas 5 províncias houve resistências ao processo de adesão. Isto porque as juntas governativas locais, as juntas de governo provisórias, ainda eram ocupadas por representantes da corte portuguesa. Muitos nobres, militares e alguns comerciantes que ainda governavam as províncias ou estavam à frente das juntas provisórias de governo, viam na independência a perda dos seus privilégios, dos seus cargos, dos seus espaços de poder. Sentiram-se ameaçadas e assim não aderiram à independência. E o povo, a população local, tentando desarticular este processo, luta para expulsar esses representantes da corte portuguesa em suas províncias. É preciso que se faça a leitura de que o povo não está contra a independência, mas está em desacordo com a forma como ela foi feita, sem povo, sem alterações estruturais, sem mudanças no regime de propriedade, criando formas de participação política muito excludentes e, principalmente, mantendo o regime de escravidão. Como haver uma independência e a construção de um Estado nacional com esses processos excludentes no que toca ao direito de participação política? Então, o que a população fez foi pegar em armas e entrar em guerra contra essas tropas portuguesas. Foi assim na Bahia, no Maranhão, no Grão-Pará, no Piauí, na Cisplatina. No caso do Maranhão, houve uma intervenção militar do almirante Grenfell e James English, o chamado golpe da Esquadra, no qual a província do Maranhão é atacada por esses efetivos militares, por essas tropas mercenárias. E o mesmo foi feito no Grão-Pará, quando, em 1823, populares, representantes da população comum, invadiram um depósito de armas e, de posse desses arsenais, tentarão expulsar os portugueses da província. E em uma reação enérgica, Dom Pedro I despacha ordens ao almirante inglês John Pasquale Grenfell para que ele
forçasse o Pará a aderir à independência. E em 1823, 246 cidadãos paraenses, 246 populares, foram trancafiados no porão de um navio chamado Brigue Diligente, e sobre esses cidadãos foi ateado cal virgem para que eles morressem assim, num processo de asfixia, as suas vias aéreas sendo queimadas por esse material químico. E este episódio, também conhecido como Massacre do Brigue Palhaço, que será melhor trabalhado na nossa aula sobre cabanagem, a independência no Grão-Pará, período regencial e a cabanagem. Estará neste módulo 2, Brasil Império, essa importantíssima aula para você que também fará concurso. O processo de adesão do Grão-Pará à independência, que se deu de forma imposta e através de uma intervenção militar autorizada por Dom Pedro. E assim, em 1823, o Pará aderiu à independência. Dom Pedro I foi aclamado imperador. Claro que esse imaginário insurgente, esse imaginário de revolta, de tensão, não será com o cal que foi atirado sobre os paraenses dissipado. Isso só vai acender ainda mais o espírito rebelde na província. E foi com o envio de tropas mercenárias e o uso da força que Dom Pedro fez-se aclamar o imperador do Brasil. Desta forma, conclui-se este tópico sobre o processo de reconhecimento interno e externo da independência. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é a construção do Estado Nacional. Algo que não se encerra aqui nesta aula, porque a construção do Estado e da nação é um tema muito rico, muito vasto, muito precioso para os historiadores e os amantes, não amadores, né? Amantes de história do Brasil. A construção do Estado e da nação, muito bem trabalhadas nas obras do professor José Murilo de Carvalho, do professor Ilmar Roloff Matos, Tempo Saquarema, professora Lilian Schwartz também, Heloísa Starling, muitas obras de historiografia brasileira que debatem as contradições do processo de construção de um Estado, mas que não é nação. Que esses conceitos precisam ser trabalhados com uma ênfase diferenciada e específica. Vamos fazê-lo quando trabalharmos o período regencial. Então, para legitimar, organizar e até mesmo institucionalizar o nascente Estado Nacional implantado em 1822 com a independência, seria necessário redigir uma Constituição. Você precisa determinar, dizer como vai ser esse país chamado Brasil. Que país será esse? Qual será o regime de governo? Monarquia? República? A forma presidencialista, parlamentarista? O sistema governativo? Qual será o critério de reconhecimento da cidadania? Toda a construção jurídica, constitucional, que se faz necessária para legitimar e institucionalizar o nascente Estado.